Olá amigos, bem-vindo ao canal Killers. Eu sou o Jaime Rory. Hoje falaremos sobre uma jovem de 19 anos que foi encontrada morta em um lago que pertence a um clube. Assista o caso e veja como tudo aconteceu e saiba se ela foi vítima de feminicídio ou afogamento. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva agora e ative o sininho para que você seja avisado assim que postarmos um vídeo novo aqui no canal. Natália Costa, uma linda jovem de 19 anos, nasceu em Paranoá, uma região de Brasília, Distrito Federal. Morava sozinha, mas próximo da casa de sua mãe. Cursava letras na Universidade de Brasília e trabalhava como modelo fotográfico. Gostava muito de viajar e sair com as amigas. No dia 31 de março de 2019, aconteceu um churrasco entre amigos no Clube Almirante Alexandrino, na Asa Norte, mais conhecido como Calex. E Natália foi uma das convidadas. Por volta das 3 horas da tarde, Natália chegou ao local com mais 4 amigas e começaram a beber e se divertir. Até que Natália se interessou por um rapaz que se chamava Wendel. Daí então começaram a conversar e se divertir um com o outro. Os dois já haviam bebido bastante. Então foram a uma área onde haviam brinquedos infantis e em seguida em uma outra área onde havia um lago. Isso já era por volta das 18 horas. Essa parte do lago já ficava fora do campo de visão de quem estava na área do churrasco. As amigas acreditavam nesse momento que os dois, já que estavam flertando, iriam acabar ficando e logo voltariam. Mas cerca de meia hora depois, o rapaz voltou ainda bêbado, carregado por 2 amigos, mas sem a Natália. Suas amigas perguntaram a ele onde estaria a Natália, pois o clube já estaria para fechar e teriam que ir embora. O Wendel disse a elas alguma coisa, mas como ele estava muito bêbado e não conseguia falar direito, elas não entenderam. Então resolveram esperá-la na saída. O clube fechou, mas a Natália não havia aparecido ainda. Falaram com os seguranças do clube, eles a procuraram, mas não a encontraram do lado de dentro. Foi então que alguém as informou que a Natália estaria com o Wendel em uma lanchonete. Então as amigas foram para a casa de um amigo e esperavam que em algum momento ela entraria em contato. Mas até o dia seguinte, as amigas não tiveram notícias da Natália. E então começaram a ficar preocupadas e resolveram ir até a polícia para comunicar o desaparecimento. Buscas tiveram início oficialmente, principalmente no clube, onde ela foi vista por último. Foi aí então que o corpo da Natália foi encontrado pelos bombeiros boiando no Lago Paranoá. Havia também algumas escoriações no corpo, mas não tinham sinais de abuso. A causa da morte passou a ter novas classificações. Poderia ser um afogamento, feminicídio ou suicídio. Todas as possibilidades seriam investigadas. Wendel, assim que soube de tudo, se apresentou espontaneamente na delegacia onde o caso estava registrado para contar o que sabia. No momento em que ele prestava depoimento, foi identificado uma mordida na altura de um dos seus antebraços. Inicialmente, pareceu suspeito para algumas pessoas, já que poderia ser uma marca de uma possível tentativa de autodefesa. Porém, essa mordida foi explicada pelo rapaz como uma brincadeira feita por Natália. Segundo ele, não conhecia a Natália realmente e nesse dia tinha ido com a namorada dele nessa festa. Em determinado momento, a namorada dele teria saído da festa para comprar mais bebida com outras pessoas. Ele já tinha bebido bastante e então resolveu dar um tempo para melhorar a bebedeira. A Natália se aproximou e então começaram a conversar. Ele teria dito para ela que tinha namorada e nesse momento ela teria dito, abre aspas, e o que a sua namorada vai pensar sobre isso, fecha aspas, e teria dado a tal mordida no braço dele, o que seria uma brincadeira aparentemente para causar ciúmes na namorada dele.
Depois disso, chamou o rapaz para ir até o lago que havia ali perto, mas ele teria recusado e ficou deitado numa parte da grama para se secar da ducha que ele tinha tomado, e ela teria ido sozinha para o lago. Ele ficou ali deitado, olhando para o céu, aproximadamente uns 5 minutos, e disse que quando voltou a olhar para o lago, a Natália não estava mais lá. Então ele achou que simplesmente ela tinha ido embora para a área do churrasco novamente. Em um depoimento de uma das amigas da Natália, consta que o Wendel, devido ter bebido muito, estava realmente deitado no chão, de olhos fechados, como se estivesse de fato dormindo, ou esperando talvez o efeito da bebida passar, e a Natália, para fazer uma brincadeira com ele, teria jogado bebida nele para ele acordar. Tudo em tom de brincadeira, segundo essa amiga. O rapaz teria se levantado e caminhado até uma área onde havia alguns brinquedos infantis, e a Natália teria ido com ele. Foi quando ele se sentou num balanço que tinha no parquinho e a Natália ficou no colo dele. Logo em seguida, os dois caíram, saíram e começaram a correr um atrás do outro. Eles desceram rumo ao lago e depois saíram do campo de visão dessa amiga. Outras amigas dizem que ela tinha bebido muito, mas que não tinha feito uso de drogas. A polícia foi então verificar se havia dentro do clube alguma câmera de segurança que corroborasse ou que negasse essa versão, tanto do Wendel quanto dessa amiga, para saber o que de fato aconteceu em todos os momentos, e realmente havia uma câmera que filmava parte do lago onde a Natália e o Wendel estavam. Essas imagens mostram uma moça entrando no lago junto com o rapaz, o que contradiz o que ele tinha dito, que não tinha aceitado o pedido dela para entrar no tal lago, o que foi muito suspeito. Eles caminham pela água, os dois se abaixam em determinado momento, como se quisessem ficar submersos. Depois de alguns instantes, somente o Wendel levanta e caminha para a margem do lago. Ele para, olha para trás, percebe que a Natália não saiu da água, então ele senta na beira do lago. Volta para o lago novamente, se abaixa na água de novo, anda um pouco por ali, sai mais uma vez sozinho, e ele faz isso pelo menos mais 2 vezes, como se realmente estivesse procurando por ela, até que ele sai do lago e sai do campo de visão da câmera. Sobre a contradição de antes dizer que não tinha entrado no lago e a câmera mostrou que ele entrou, ele acabou voltando atrás, dizendo que estava muito bêbado e não se lembrava de tudo que aconteceu. Mas ainda assim, afirma que a Natália simplesmente não saiu da água junto com ele, sem ele saber o que houve com ela. Surgiu ainda um vídeo do rapaz depois desse churrasco, na tal lanchonete que ele teria ido, e ele de fato, nessas imagens, ele parece ainda bastante bêbado, cambaleando, e entra na lanchonete. Quando a família viu essas imagens do lago, eles já tinham convicção de que se tratava de um homicídio. Ainda mais que, segundo eles, a Natália teria dito para a família que estava namorando um garoto que morava na Asa Norte, mas que esse namoro teria terminado alguns dias antes daquele fim de semana. Então, para a família, ele seria o rapaz. Como não teria aceitado o fim do namoro, afogou a Natália. As imagens do lago são de baixa qualidade e não dá para ter certeza do que eles estavam fazendo. Laudos seriam feitos no corpo para saber a real causa da morte e se os ferimentos eram causados por alguém ou por ser arrastada pela correnteza. A família ainda diz que ela não estava bêbada porque tinha mandado áudio para a mãe e não mostrava nenhum sinal de embriaguez. Porém, tudo isso seria verificado tecnicamente. A namorada do Wendel também prestou depoimento e disse que o rapaz estava com a fala enrolada no momento e repetia o tempo inteiro que a menina estava no lago. Mas todos ficavam rindo pela maneira que ele falava, pois estava bêbado. A essa altura, já se sabia que a Natália tinha se afogado, pois havia água nos pulmões. Essa era a causa da morte, mas ainda não se sabia se era um ato criminoso ou acidental. Havia sido feito também o exame da mordida no braço do rapaz, para se ter certeza de que era da Natália.
Alguns dias depois, isso foi comprovado. Ela havia mordido o antebraço dele e saíram também resultados de exames toxicológicos que apontaram o uso de algumas substâncias pela Natália, pelo menos 24 horas antes de sua morte. Foi comprovada, além do uso de álcool, uso de êxtase, cocaína e anfetamina, o que ao mesmo tempo pode ter feito com que ela perdesse um pouco da noção do que fazia e até mesmo os sentidos, afetando a sua capacidade de nadar ou tirando sua capacidade de se defender. A defesa do rapaz alegava uma coisa e a família o contrário. Faltavam ainda resultados de exames de escoriações encontradas no corpo, algumas marcas que a família acreditava serem resultados de uma agressão. Mas alguns dias se passaram e esses resultados saíram. Para os peritos, todas as marcas foram feitas após a morte da menina por afogamento. Indicam que todas elas foram feitas pela forma com que o corpo foi arrastado pela correnteza. E as que pareciam mordidas seriam feitas pela fauna do lago, descartando qualquer tipo de agressão, concluindo que foi um afogamento acidental, onde Natália pode ter perdido a noção de como nadar ou se desequilibrou e acabou se afogando. Além disso, a polícia ouviu 35 pessoas envolvidas de alguma forma com a Natália. Nesse dia, 32 estavam no local do churrasco. No entanto, algumas incoerências continuaram, como por exemplo, a questão de que as suas amigas disseram ser normal que ela saísse da festa sem avisar e a família disse que ela jamais faria isso. As amigas disseram que ela não sabia nadar, mas a família disse que ela sabia sim, e tinha um vídeo de viagens onde a menina mostrava isso. A família disse que ela já conhecia o rapaz e teria namorado com ele antes, mas ele e quem o conhecia diz que eles não se conheciam, que foi aquele dia do churrasco que eles se conheceram. Com esse resultado de afogamento acidental, houve protesto, obviamente por parte de quem não acreditava nessa resposta, tanto da família quanto de alguns amigos. Porém, a autoridade responsável pelo caso continuou afirmando que nenhum laudo apontava qualquer tipo de agressão por parte do rapaz e que ele cometeu sim um crime, mas não de feminicídio e sim de omissão de socorro. A partir do momento em que ele saiu da água, percebeu que ela não saiu. Então, já que ele não conseguiu retirá-la de lá ou encontrá-la, ele deveria ter pedido a ajuda de alguém. Por mais que a namorada dele disse que ele falou que a menina tinha sumido, que estava no lago, mas ninguém entendeu direito o que ele tinha falado ou não deram a devida atenção. Por fim, o Wendel teve o processo arquivado e, em acordo homologado pelo 2º Juizado Criminal de Brasília, a pena dele foi convertida em prestação de serviços comunitários. A decisão da Justiça ocorreu em 8 de agosto de 2019. De acordo com o Ministério Público, não foram encontrados indícios da participação do rapaz no caso, e sim a omissão de socorro. Durante a audiência, o Ministério Público propôs a pena alternativa, que o rapaz aceitou. Ele cumpriria então, nos 180 dias seguintes, 144 horas de trabalho comunitário, e caso faltasse, sem alguma justificativa, o processo seria reaberto e ele responderia criminalmente. O indiciamento por omissão de socorro foi concluído 28 dias depois da morte da Natália. O delegado do caso ainda disse, abre aspas, entendemos que ele não tinha condições físicas de retirar a vítima da água, mas poderia ter gritado por socorro, fecha aspas. E você, o que achou desse caso? Acha que o Wendel teve culpa no afogamento da Natália? Acha que ele deveria ter pegado uma pena maior? Ou acha que a justiça acertou na conclusão desse caso? Comente aqui e deixe a sua opinião. Se inscreva no canal se ainda não se inscreveu. Deixe um like se gostou desse vídeo. E compartilhe com seus amigos e grupos nas redes sociais. Obrigado por assistir até aqui. Te vejo no próximo caso. Até lá!